Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine essa noite para que nós possamos passar, de maior clareza, o seu Evangelho. O tema que eu trouxe hoje é o Evangelho com o Espiritismo. Bem, o que eu quis colocar com isso? O que eu quis colocar é que normalmente nós pensamos assim, olha, por que eu tenho essa questão do Espiritismo? O Espiritismo veio considerado como a terceira revelação. A primeira revelação foi Moisés com suas leis, as suas leis mosaicas, que chamamos, uma lei colocando a justiça adequado para o povo da época. Então, se repararmos bem, é sempre, não tem muita coisa, você entende fácil, é não matarás, não roubarás. Então, não tem aquele não roubarás mais, não tem isso, é bem claro. Mas, não tem mais. Tá certinho, por quê? Era mais de 2000 anos. Então, era que o povo conseguia entender. Então, Deus sempre procura colocar para nós o que nós temos condições de assimilar. Mesmo que seja a prova, pode ser alguma prova que nós temos na vida, ou em relação a esses ensinamentos. Depois de Moisés, nós temos a segunda com Jesus. Jesus já veio trazer a lei do amor. Ele já colocou. Qual seria a principal? Amai a teu Deus. Depois, amai os inimigos. E aí isso, inclusive, causou uma confusão muito grande. Nossa, tanta lei assim. É a lei do amor. Ele colocou amar a Deus sobre todas as coisas, amai os vossos inimigos. Então, Jesus veio trazer a lei do amor. E as leis de Jesus são leis universais para toda a humanidade. Tá? Não serve só aqui para a sociedade de Cordeiro, serve para esse país, para o mundo todo. E após esses anos todos, ela está sendo cumprido? Aí é outra coisa. Vai depender de cada um. A questão ele não tem pressa. Você repara, e Jesus sabe que cada um tem o seu tempo. Isso é normal. A questão que ele colocou essas são as leis morais. Bem-aventurados os pobres de espírito, é o que foi a terceira revelação nos mostrar. Qual é a terceira revelação? Seria quando começou o livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Esse livro veio colocar, como ele falou, tirar o véu, nós já tínhamos um certo entendimento. Você saiu do ano 2000 anos atrás, passou para 1857. Então já havia uma necessidade. As pessoas já iam compreender esse trabalho. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o segundo livro, ele coloca todas as leis morais. Essas leis morais que foram explicadas no primeiro livro dos Espíritos, que estão na nossa consciência. Então não há nem necessidade de Deus ficar em cima de cada um vigiando o que você vai fazer. Está tudo na sua consciência. A consciência depois, quando a gente começa a ler alguns livros do André Luiz, você percebe que o que cobra as pessoas é a própria consciência. Quando nós vimos um crime grave ou alguma coisa, você vê essa consciência depois, quando você está encarnado, nós te dizemos, o que acontece? Você consegue segurar. Depois você não consegue, ela vem te cobrando tudo. Há relatos no livro, se você o livro Mensageiros, por exemplo, que a pessoa fica vendo que ela cometeu o crime 24 horas, aquilo rodando como se fosse um filme. Então, quem aguentaria isso? A pessoa não precisa de ninguém, é a própria consciência. E essa questão colocado no Espírita mudou essa questão que nós tínhamos do mal. Que nós aprendemos que o mal é aquele ser que está competindo de igual com igual com Jesus. Coisa que não é verdade. O mal é apenas a ignorância. Existe Jesus e o bem e as leis que ele nos colocou, as leis morais que ele nos colocou. O mal é quando você não quer obedecer a essas leis. Mas colocaram para nós que existe um ser, que esse ser compete inclusive de igual para igual, o que está errado. Não é assim que funciona. Não está igual. Ele apenas tem um livre-arbítrio aí. Você tem a decisão de seguir ou não as leis que foram colocadas. Então, o que eu queria trazer hoje seria justamente isso, pegar um pedaço do Evangelho para colocar para nós como é que o Espiritismo vê, qual seria a ideia que tem o outro. Inclusive, achei tem várias coisas nesse pedaço que eu trouxe de Marcos, mas hoje resolvi ficar somente sobre a questão mais menor, seria sobre a ordem que muito coloca, aparece muito, as ordens que tem. Allan Kardec, quando pesquisou, então ele estava olhando assim, isso aqui é um mundo novo, eu não sei como é que é. Aí percebeu que os espíritos que apareciam, cada um
pessoas de grau diferente. Uns sabiam mais, outros sabiam menos. Então ele fez uma ordem justamente para facilitar. Ele colocou 3 ordens e depois colocou várias classes para facilitar o nosso entendimento. Para que, quando nós fôssemos uma reunião mediúnica, por exemplo, quando tiver uma comunicação, você conseguir identificar. Você reparou que agora aqui, nós lemos uma de Joana de Ângeles. Esse espírito, você vê a diferença dele. Não quer nos assustar, não quer nos colocar medo, não quer nos cobrar. Vai apenas nos ensinar. Assim como Jesus fez. Reparou que Jesus não nos colocou medo, não nos colocou desesperados, não coloca medo nenhum, mas ele coloca, olha, vá e não peques mais, toda vez que ele cura. Porque muitas das vezes o que aconteceu? Aquilo que a pessoa está sofrendo nem foi, você pode dizer, foi de outras existências. Não, às vezes da própria vida. Hoje é mais fácil a gente entender isso. Hoje o médico fala para você, ó, evita o açúcar. Por quê? Porque quando você, com o tempo, vai acumular, você vai ter uma série de problemas. Aí você fala, a pessoa, muita gente fala, eu não quero não, o açúcar é tão bom, e continua. Depois, quando você chega mais tarde, depois de 30, 40 anos cometendo aquilo, você vai ter uma série de problemas. Aí, foi alguma prova? Não, foi a sua opção. Você optou por não fazer aquilo. Então, muitas vezes o que a gente pensa que é de outras existências, às vezes é daqui mesmo. Mas acontece hoje. Então, o que eu quero trazer é, primeiro, eu não tenho condição de fazer essas ideias todas, não são minhas. Então, essas ideias eu tirei da Codificação Espírita, que inclui os vários livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, e aqui eu trouxe uma Bíblia. É interessante que eu trouxe essa Bíblia, é de 1650, porque eu quis pegar como é que foi nos ensinado essa época. Imagina o Brasil em 1650. Então já foi lançada em Portugal essa Bíblia, do João, qual é o nome dele? Tradução de João Ferreira de Almeida, aproximadamente 1670. Então eu queria saber como ele colocou para nós essas ideias do próprio Evangelho de Jesus e como é que o Espiritismo hoje, 2026, vem nos esclarecer. Então essas ideias não são minhas, as opiniões. O que eu estou colocando aqui é o que colocaram toda a doutrina espírita. Então, eu peguei o livro No Mundo Maior, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. É a nossa referência. Porque a ideia que as pessoas pensamos é que a ideia que foi Allan Kardec que inventou. Não foi Kardec que inventou, ele não inventou o Espiritismo. Ele, inclusive, diz que a decisão foram deles. Deus nos enviou essas revelações, não para nos colocar para baixo, para dar alegria, para colocar a verdade para nós. Olha, existe o mundo espiritual. Quando vocês não morrem, vocês desencanam, o seu espírito continua vivo. Colocando essas ideias a nós com o tempo, a ideia da reencarnação como justiça divina, ideias que hoje você vê filmes sendo lançados já colocando essa ideia que existe um mundo espiritual, só mudam de nome. Uns chamam de plano astral, mas as ideias que já haviam. Existe já filmes colocando a pessoa, acho que é o nome do filme, colocando realmente a viagem, colocando a reencarnação, colocando o que está acontecendo hoje com ele, já aconteceu em outra existência. Então, aos pouquinhos, essas coisas vão sendo colocadas. Aí eu vejo que muitos nós espíritas, nós estamos sentindo como se estivéssemos sendo espetados. Quando você lê o Evangelho, a sensação que dá, nossa, eu não vou chegar a isso aqui nunca, porque, eu sou mal, isso aqui, não é difícil, deixa para a próxima. Enquanto que o objetivo não é esse, o objetivo é tentar. É fazer o máximo que você puder para colocar no bem. O máximo que você puder. Alguns vão ter uma condição mais que o outro, que é normal. Mas é questão do seu tempo. Se você acha, eu estou fazendo uma coisa, estou fazendo alguma coisa errada, estou toda hora, fazendo uma coisa errada. Vou tentar hoje não fazer. Aos pouquinos. Homeopático, com a condição. Sem podemos ficar com aquela coisa, meu Deus, eu fiz aquilo. Até que com o tempo, inclusive, você passa direto para uma pessoa, depois rapaz, não foi isso que eu aprendi na doutrina espírita. Aí você pega e volta para falar para a pessoa. Você passa direto, toda vez para lá. Você vai pela outra calçada. Eu não quero falar com ela, é muito chata. Depois, quando você passou, aí fala, eu estou fazendo errado. Aí você pega, vira e volta. Algumas pessoas não, algumas pessoas continuam direto.
Mas nós temos que entender que era essa alegria, para não tirar de nós a confiança. Essa confiança que precisamos ter sempre. A gente vai resolver os problemas, eu posso resolver. Esses problemas são passageiros. Uma existência de 80 anos, 90 anos, é muito pouco ainda. Até para você pegar e aprender isso tudo da doutrina espírita, você não vai conseguir, às vezes, em tão pouco tempo. Você vai continuar. E aí você vê as pessoas explicando, como o palestrante falou aqui outro dia, como é que pode uma criança de 5 anos estava tocando piano como se fosse um nível profissional. Onde é que ela aprendeu isso? Ela tem 5 anos. Como é que você vê direitinho ela aprendendo, tocando? E ela não toca aquelas musiquinhas de criança, ela toca Mozart. Para você ver, 5 anos? E as pessoas ficam assustadas. Mas nós temos essa compreensão. Mas essa compreensão precisa entrar em nossos corações para podermos seguir em frente. Porque nós vamos ter provas. Nós vamos ter provas sempre vai ter problema. E a nossa ideia é justamente isso, é poder você resolver o problema e você ter calma para resolvê-lo. Não se desesperar, não ficarmos ansiosos. Inclusive, você repara que hoje as doenças é depressão e ansiedade. Você não se liga, não pode, eu estou aqui no presente. Ansiedade, você está com medo do amanhã. Eu estou aqui agora. Estou vendo essa palestra aqui, mas amanhã eu tenho que fazer aquilo, depois na outra. Em vez de você parar aqui, que são o quê? 45 minutos, só para entender um detalhe e seguir em frente. E a gente está no amanhã. Que amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que ir para Friburgo. Vai ser fogo. O trânsito vai ser difícil. O amanhã, você está sempre no amanhã, reparou? Você está sempre no amanhã em vez de se concentrar agora. São 45 minutos só. A gente se concentra aqui. Eu entendi o que ele colocou, um detalhe. Pronto. Depois, se você quer aprofundar, aí você pode escolher. Tem livro, tem a internet, tem um monte de coisa que você pode aprofundar. Então, essas são as duas fontes que eu trouxe hoje. Então, primeiro, a gente precisa hoje do ensinamento de Jesus, muito importante. Não podemos começar sem esse ensinamento. Então, nós temos, disse Jesus, Mateus 7, não julgueis para não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Então, não temos autoridade para julgar nada, ninguém. Não temos essa autoridade, ele não nos deu essa autoridade, e nós, quando viemos esse estudo hoje, não estamos aqui para julgar ninguém, só estamos para analisar de acordo com a doutrina espírita. Porque o julgamento hoje é nos colocado como se fosse uma coisa normal. Por causa das redes sociais, quando você olha uma pessoa ali, essa pessoa, nossa, ela está lá em Miami, num restaurante caro, comendo. Você pensa assim, claro que ela está lá, ela está fazendo, fez tanta coisa errada. Você automaticamente já julga. Hoje, se nós podemos chamar, não seria a era da informática, é a era do julgamento. Tudo a gente fica julgando. Toda hora, tentando achar uma solução, que às vezes não temos essa solução. Tentando colocar uma culpa, colocando alguém nesse julgamento. E nós não temos essa autoridade. E se você ler o Evangelho de Jesus, ele também não julgou ninguém. E repara, quando a pessoa chega, Senhor, me ajude, eu preciso que você me cure. Ele podia falar para a pessoa, ele sabe a sua vida inteira. A sua vida nessa e antes, o que você fez. Podia falar, mas há 200 anos você fez isso. Há 1000 anos você fez aquilo. Ele não. Ele ainda pergunta, o que queres que eu faça? Ele não te julga. E ele teria autoridade para nos julgar. Ele teria, sim, autoridade e não nos julga. Porque sabe que nós somos como se fosse criança. Você está naquela idade de 5 anos, você tem certas coisas, você não vai entender ainda que é perigosa. Então, hoje nós não estamos julgando. Nós estamos analisando qual seria o ensinamento de acordo com a doutrina espírita. Eu trouxe, então, seria Mateus 7, 1. Então, o Evangelho de Marcos 1 a 27. É interessante de Marcos que ele não esteve lá, tá? Ele pegou de alguém, que era o Pedro, e começou a anotar. Mas Marcos, você vê no Evangelho dele, diferente de Mateus, que ele se preocupa muito, ele fica muito fascinado com o que Jesus fez, com o que ele podia fazer, essas curas e tudo mais. Então, o que ele colocou? Então, de Marcos 1, está em 21 a 28. Então, Jesus
estava em Cafarnaum. Aí Jesus entrou numa sinagoga. A ideia é basicamente essa. E aí você pensa assim, poxa, Jesus era considerado. Porque se você entrasse numa sinagoga na época para ensinar, não era qualquer um. Hoje você não pode fazer isso, não é qualquer um. Tem que ter um... Então eles já sabiam que eles consideravam já ele um profeta, uma pessoa de autoridade, para poder ir lá e ensinar. Seria na época as leis de Moisés, seria a Torá. Porque pensar ainda que na época pouca gente sabia ler e escrever. Muito pouca gente sabia. Então você vê que ele já tem autoridade. Então, se começa assim, ó. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhava-se de sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então eles viram que aquele homem tinha autoridade. Escriba, na época, era uma pessoa que sabia, que trabalhava ali, que sabia ler e escrever, e normalmente, às vezes, ensinavam, porque não era qualquer um que podia pegar para ensinar o livro sagrado deles. Não era, tem que estar preparado. Então, eles já viam essa diferença. Poxa, essa pessoa que está ali falando, ela entende realmente do que está fazendo. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, a qual exclamou: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, nesse caso, quem está falando é aquela pessoa que eles chamaram na época, esse nome me incomodou muito, mas é a tradução da época, ele chamou de espírito imundo, ou espírito impuro mais tarde. Veja que nós estamos em 1650. Hoje mudamos as palavras, mas continuam colocando como se fosse um espírito ruim. Alguém que fosse um opositor ali, que está, Jesus representa o bem, e aquele ali está representando o mal. E ele, inclusive, conheceu Jesus. E ele falou quem ele era. Ele disse, ó, bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, esse espírito já está identificando. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Então, Jesus deu a ordem com a autoridade que ele tem, e o espírito não pôde resistir. Por quê? Segundo o livro dos Espíritos, Jesus é um espírito puro. Ele é um modelo e guia para a humanidade. É o ser que esteve aqui nesse planeta mais perfeito que Deus enviou para nós. Então não adianta, não tem como, e reparem bem, que não tem como ele falar com aquele da hora ali, tentar resolver, meu filho, você não pode, vamos fazer isso para ser revoltado. Naquela hora ali, Jesus sabia que era um espírito revoltado. Então, ele falou, cala-te, sai dele, bem rápido. Porque na hora, eu sabia que aquela pessoa, você precisa também estar disposto a ouvir também. Jesus não pode impor a sua doutrina assim, cada um. Existe o livre-arbítrio, ele respeita o livre-arbítrio. Só que naquela hora ali, ele estava atrapalhando uma reunião. Então ele falou simples e rápido, e ele não tem como resistir. Não existe uma... Se ele fosse, como ensinaram para a gente, o poderoso, ele falava, não vou sair não, vou ficar aqui, vem me tirar. Ou como falava, você tem crianças que falam assim, você quer levantar a cadeira? Não vou levantar a cadeira não. Ele falou que não poderia falar, toda criança fala isso. E ele não resiste, e não tem como discutir. Você vê a autoridade de Jesus. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então as pessoas que estavam em volta ficaram ainda mais admiradas com a autoridade que ele tem, primeiro, de falar com aquele espírito e ainda resolver o problema rapidamente. Porque ele já podia estar ali há bastante tempo. Alguém já podia ter tentado conversar com ele. Não faça isso, meu. E ele não está nem aí. Mas quando essa autoridade é que colocou, peraí, esse Jesus, eu vi ele estava aqui, poxa. Ele na cidade aqui, pertinho de Nazaré. Nós já vimos ele andando por aí. Como ele pode ter essa autoridade de colocar... E eles obedecerem ainda? Eles ficaram mais admirados, foi do Espírito obedecer. Essa é a maior admiração. Você vê a autoridade que Jesus tem. E aí vem essa ideia de... E agora? Como é que o Espiritismo explica isso? Bem, primeira coisa que a gente tem que entender, o que seria, de uma forma geral, a doutrina espírita?
Ela é um conjunto de revelações que os espíritos nos trouxeram sobre a vida depois da morte. Então, Allan Kardec percebeu que existia um mundo invisível e, através de médios, ele conseguiu se comunicar e pesquisar como é que era. Como é que vocês vivem? O que acontece? Então, Allan Kardec percebeu, peraí, essas pessoas que estão falando, esses espíritos, são pessoas que estavam aqui na Terra. Não veio ninguém de outro lugar, de outro mundo. Eles estavam aqui, então significa que eu estou falando o quê? Estou falando com a alma das pessoas. Então, peraí, então ninguém morre. Então a vida continua. Você não é destruído. Quando você morre, então a alma permanece, vivinha, falando. Então como é que fica? Para onde vai? Aí ele começou a pesquisar. Para onde vai? O que aconteceu? Como é que se dá isso? Como é que eu posso chegar lá? Aí que entra a doutrina espírita para explicar isso tudo para nós. Mas o nosso foco aqui no momento é entender essa doutrina de uma forma, vamos pegar uma forma geral, para a gente compreender quem era esse espírito que estava ali, que Jesus falou com ele. Então vamos pegar então a doutrina espírita. A base começa com Deus existe. Depois, Deus é eterno, justo e bom. Jesus, o ser mais perfeito, que Deus enviou para servir-nos de modelo e guia. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. Então, o mundo espírita é um mundo normal, é a nossa verdadeira vida. E aqui? Aqui nós somos de estagiário ainda, passando por provas e expiações, porque na nossa verdadeira vida nós dizemos, eu sou bonzinho, eu não vou fazer mais isso, não vai cair ninguém. Então você está na hora da prova. Igual no colégio. Chega para o aluno, segunda-feira tem prova, você já estudou? E o aluno fala assim, não estudei, não sei nada. E aí você diz, porque falar é fácil. Os seres materiais formam o mundo corpóreo, então nós somos os seres materiais. Os seres imateriais formam o mundo dos espíritos, que é invisível para nós. Os espíritos revestem temporariamente um corpo que deteriora com o tempo, somos nós, cuja destruição pela morte o liberta. Então, a morte, por isso que nós chamamos no Espiritismo, nós colocamos encarnados, somos nós. Desencarnados é quando você está no mundo espiritual, fica mais fácil de entender. Fica muito mais fácil de entender. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saíram, para passar por nova existência, seria reencarnação. Então, a nossa vida verdadeira é do mundo espiritual, é a nossa verdadeira vida. Aqui estamos para passar por provas e expiações de acordo com nossas responsabilidades. Não é pecado, são responsabilidades. Como nós falamos, quando você fala assim, diminui, tira o café da sua vida, um médico fala, tira o café da sua vida, porque o café pode causar problemas. No seu caso, mas a minha irmã não causou, mas no seu caso pode. Tira o açúcar. Não, mas a minha irmã, meu tio não teve nada. Mas no seu caso aqui, analisando, você pode. Aí você resolve não obedecer. Aí você vai ter consequências. Então, basicamente, não tem uma responsabilidade que você adquire. Quando você decide não seguir as leis morais de Jesus, você vai se comprometer a uma responsabilidade para ter que voltar e acertar isso daí. Não é uma dívida, é uma responsabilidade que você adquire. Está na lei divina. Todos somos responsáveis. Fazer o bem, como já disseram bem, não é eu sou um santo. Não, fazer o bem é sua obrigação. É nossa obrigação de cada um de nós. Mas nós somos rebeldes e nós resolvemos ir para o outro lado e depois vamos ter que, como eles falam hoje em dia, ter que segurar todo o B.O. Porque não pense que a gente vai conseguir, você vai conseguir dar um jeitinho na lei. Jesus disse, a lei é não matarás. Mas eu posso fazer aqui, não roubarás. Mas você vai ter que... E se esse não roubarás seu causou o pedido de várias pessoas, como pode acontecer? E aí? Você se responsabilizou por isso. E você tem a decisão sempre de dizer não. A decisão de dizer não, eu estou vendo uma coisa errada, eu vou dizer não. Mas o fulano e o cicrano, mas e o outro? Não sei, eu sei que eu posso decidir, eu não quero. Eu posso decidir um dia, eu não quero, eu vou fazer, tem que dar um jeitinho, não quero mais ficar triste.
Eu tenho essa visão. Eu não quero mais ser egoísta. Vou ver o que eu tenho aqui em casa. Eu tô cheio de... Eu tenho um brinquedo que eu tinha 10 anos de idade. Vou pegar e vou doar isso aqui. Eu tô com um monte de sapato aqui novinho. Eu tô com... Só tem 365 dias. Eu tô com 500 sapatos aqui. Nossa, não vai ter como. Vou pegar esse sapato aqui. Eu tô com coisa demais, não precisa. Então, já esse desapego. Muita coisa você consegue fazer. Eu não preciso do dinheiro. Muita coisa o dinheiro... Não é dinheiro, é o fato. Você não pode ser escravo das coisas. Tem que ter um equilíbrio. O dinheiro é importante que ele circule. Ele cria empregos. Mas quando você começa a ficar escravo das coisas, aí você começa a se comprometer. É esse bom senso que nós temos que ter. Então a doutrina espírita coloca isso para nós. Então tem a doutrina espírita. Então vamos lá. E espírito? Ele fala no texto de espírito. Vamos ver qual é a nossa noção hoje de espírito. Então, espírito é um ser imortal. Pré-existe, sobrevive ao corpo físico, mantendo sua individualidade, consciência e memórias após a morte. Então você vai manter, após a morte, as suas memórias, tá? Se você conheceu, você vai continuar. Eu me lembro da minha mãe, me lembro do meu pai. Você tem as suas memórias. É o principal problema com os suicidas, porque ele tenta fugir daqui, como aconteceu, por exemplo, na crise de 29, que a pessoa, do momento quebrou a bolsa, ele tinha milhões e ficou zerado, falou assim, não quero viver eu quero fugir. Eu não quero viver nessa de ter que pagar todo mundo, não. E tenta fugir. E quando você faz, não mudou nada. Estou sentindo, está doendo mesmo, meu braço está tudo doendo. Como é que ficou? Porque, após a morte, você vai continuar sendo você. Você não mudou. Então, essa questão do suicídio, você pode ver no livro Memória do Suicida, é o maior problema que você sente, essa decepção de que você tentou fugir e, como disseram para nós erradamente, que existe nada, você tenta fugir para lá e quando vê não adiantou nada, você continua sofrendo do mesmo jeito. É a maior decepção. Por que você continua sofrendo? Porque a morte não existe, é só você vai trocar de lugar. É como a gente mudar de cidade no corpo físico, porque nós somos eternos. Então, o espírito é um ser em evolução. Já lembra do criado simples e ignorante que está na Bíblia? Simples e ignorante, todos somos criados. Progride moral, intelectualmente, através de sucessivas reencarnações, até atingir a perfeição. Então, a reencarnação é a misericórdia divina. Nós cometemos o erro, viemos aqui de novo para nos responsabilizarmos do nosso erro, e depois nós vamos continuar. E depois continuar. E depois continuar de novo. Até nós termos já uma plena consciência para não fazermos mais os mesmos erros passados. Então, hoje, ser espírita, inclusive o Davi falou isso, é um peso muito grande por causa disso. Porque você vê o seu passado. Seu passado, como diz o filme, seu passado te condena? Sim, seu passado te condena. Mas e hoje? Seu passado pode não te condenar. Hoje eu não faço a mesma coisa que eu fiz há 500 anos atrás. Mas 500 anos atrás eu estava vivo? Estava. E há 1000 anos atrás também estava. Você estava fazendo alguma coisa. Só que agora, hoje, eu vou me concentrar hoje, que está mais importante. Porque agora, o passado, depois eu resolvo. Estou aqui agora. Eu estou com problemas sérios de egoísmo. Então eu posso pegar e tentar resolver agora. Já começar essa proposta. Se eu estou aqui falando, não é à toa. Se eu estou aqui falando de Jesus tenta usar, é porque em algum momento eu já acabei falando contra ele também. E hoje eu aprendi que o que eu fiz estava errado. E agora comecei com a ajuda da doutrina espírita, esse trabalho que eles vieram justamente para isso. Agora eu tenho que acertar agora o compromisso que eu assumi. Então, essa questão do espírito, nós já conseguimos ver no que é. E aí vem. Então, pelo que está ali, nós temos aquele espírito que ele chamou de espírito imundo. Esse nome, inclusive, até me incomoda a beça. Porque, olha só. Então, peraí. Então, eu tenho uma pessoa ali, que é aquele espírito. Então, Deus inventou assim uma pessoa mal, desse jeito. Ele vai ser eternamente mal. Vai depois sofrer aquilo tudo ali, porque Jesus pegou ele e mandou ele de volta. Então ele foi para um lugar específico, ele vai ficar eternamente queimando. E, peraí, isso não seria injusto?
Porque Jesus falou que nenhuma ovelha de meu pai, nenhuma, ele falou nenhuma. Então significa que nenhuma vai estar solta por aí. Aí ele seria, e Deus, não falaram para mim que Deus é justo e bom? Então não seria uma injustiça você pegar uma pessoa, ou um ser, que cometeu um erro, um ser humano, e colocar eternamente ele numa desgraça total, usando a lei de talião, olho por olho, dente por dente? Ah, tá. Já imaginaram como seria injusto isso? Poxa, e cadê a justiça divina? E cadê o que Jesus falou? O que Jesus falou é a lei. Se você percebe alguma coisa injusta no que foi dito de Jesus, não foi Jesus que falou. A nossa tradução, lembra, são 2000 anos, estamos em 2026, é que foi errada. Então, Deus é justo, Deus é bom. Então, não poderia pegar os seres, se você cometeu um erro, como nós não fazemos isso com uma criança, ela cometeu um erro, você falou, você cometeu esse erro. Não faça mais isso. Devolva o lápis do coleguinha. Você não precisa fazer mais isso. É como acontece também. Então, a base, Deus existe, Deus é justo, Deus é bom. E Jesus disse que nenhuma ovelha, casa de meu pai, está perdida. Então, ninguém está perdido. Não se perde, você perde o carro, você perde a chave. Pessoas você não perde. Todas vão ser amparadas. E todas são amparadas. O que mais impressiona no livro do André Luiz é que muita gente é amparada e nem percebe. Qualquer livro do André Luiz, essa coleção que você lê, você percebe que muitas vezes ele está ali sendo amparado. O filme você vê claramente isso. Quando ele cobra, que ele está fazendo aquilo tudo, a mãe estava sempre perto dele. É que ele não consegue. Não tinha sintonia ainda para perceber. E estava sempre amparando. Todos são amparados. Isso que é o mais bonito da doutrina espírita. Ninguém se perde. Todos são amparados. Você não vai, mesmo que a gente não perceba. E todo mundo é amparado. Então, a resposta que ele colocou no livro dos Espíritos. Então, se houvessem, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Então, essa ideia que colocou do espírito mundo, ou de um espírito luz, é momentâneo, tá? Não é, porque se Deus não seria justo. Você vai no filme perceber que Mandela estava naquela condição ali onde ele estava, uma condição, você vê no filme, está até assustado, tem um monte de raios, é um lugar escuro. Ele estava ali, foi momentâneo. E o que eu achei interessante, um pedaço do filme, é que tem uma hora que tem pessoas assim no fundo, são espíritos, e o que acontece? Ele tenta falar com eles, eles se afastam, não querem. Ele também tenta socorrer as pessoas, mas elas têm um livre-arbítrio, não estão no momento. Como o André, demorou um tempo para ele perceber. Foi quando ele realmente se arrependeu, quando ele orou de uma forma bem profunda, que ele conseguiu perceber, e aí foi socorrido. Com essa trajetória dele ali. Eu achei interessante no filme que ele aproveitou, você vê direitinho as pessoas, ele tentando chamar, você precisa, e todo mundo, indo para o lado, se afastando, porque não quer. Mas aí eles vão ficar eternamente ali desgraçados? Não. Até chegar o momento que a pessoa vai cair em si. A oração ajuda muito por causa disso também. E ela vai seguir em frente. Mas e ali, está abandonado também? Não. Porque nosso lar é como se fosse um hospital, ali naquela área de guerra ali, auxiliando todo mundo. Então, ninguém está. Então, Deus não é injusto. Mas nós temos essa condição de livre-arbítrio. E aí coloca sentido que nós chamamos esses seres de demônios ou seres, chamamos vários nomes hoje em dia, seres inferiores. No sentido que damos hoje essa palavra, que você vê que os filmes colocam muito isso, sempre um opositor, alguém do mal oposicionando Jesus. Há muito isso, colocaram isso, 1650, imagina até hoje, colocando isso na cabeça das pessoas. Existe sim, eles chamam, existe um inimigo. Não, isso foi o inimigo que fez, o inimigo que fez aquilo, não tem inimigo. Tem pessoas que querem fazer isso. Então colocou como se tivesse sempre um opositor. E o que o livro dos Espíritos não responde? Essa questão do ser justo e bom. Não, esse aqui é importante. Não tem essa opositor. A oposição são decisões que pessoas, já desencarnadas ou não,
resolvem seguir o mal. Então, isso que é muito importante, nós determinamos colocar esse ponto. Você tem o poder de decidir, para o bem ou para o mal. Você é que escolhe, você decide o final que você quer. Que colocaram essa questão de eternamente, isso não tá uma coisa muito boa. Então, vamos ver então o livro dos Espíritos, o que ele coloca para a gente. Então, em relação a esse espírito ali, tá? Ele não vai ser, seria Deus injusto. O que acontece então? Não seria justo colocar ele eternamente no mal ali. Então, o que é colocado? Todos os espíritos se melhoram por encarnação. Faltas morais dos homens serão resolvidas por provas ou expiações, em diferentes existências ou mundos, cada um adequado, cada um conforme suas obras. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Então, os espíritos têm classes. Por quê? Porque não tem... Se você desencarnou, você não vai mudar completamente a sua mente. Você ficou 80 anos da sua vida pensando, nossa, vou fazer minha casa, vou botar minha casa, porque a casa é minha. Quando você desencarna, para onde você vai? O que sua mente está pensando? Poxa, lá em casa, né? E agora, o que estão fazendo lá em casa? Será que estão vendendo a minha casa? Será que estão pintando? Será que derrubaram? Então você fica nesse looping, preso a alguma coisa, ou você preso, nossa, meus filhos, e agora? Meus filhos são abandonados? O que vai acontecer com eles? E aí você fica nesse looping e você não consegue progredir. Quando, Deus não desampara ninguém. Seus filhos vão continuar, vão ser todo mundo é amparado. Poxa, eu posso fazer uma oração agora e pedir a Deus. Lembra, Senhor, seja feita a vossa vontade? Senhor, eu aceito a vossa vontade. Eu aceito essa minha existência que eu tive, tentei melhorar e fazer o melhor que eu posso. Porque o desespero, ou às vezes o medo, nos levam a situações complicadas. E não há necessidade disso. Então, essas classes que ele colocou, percebeu o seguinte, essas classes são o quê? Tem alguns que são rebeldes, outros não. Aí você entrou no livro você tem exemplos no livro do Céu e Inferno, colocando essas diferenças, porque as pessoas são diferentes. Cada um de nós é um universo próprio, é um universo mental, psicológico, todo diferente. Então, no livro ele consegue pegar as pessoas e perguntar, e aí, como é que você está? Você está conseguindo? Você está bem? Ele percebeu. Existem espíritos revoltados. Então ele percebeu, não existe uma linha assim, um muro, tá? Ele percebeu que ele possa dividir os espíritos em 3 classes. E como ele colocou? Ele chamou o seguinte, colocou primeira ordem, espírito puro. Ele é Jesus. Segunda ordem, ele chamou de bons espíritos. Hoje nós podemos traduzir por espíritos bons, é a mesma coisa. E colocou na terceira ordem, espíritos imperfeitos. Você está perguntando que ordem você está, com certeza, né? Que ordem nós estamos, hein? A diferença das ordens, todo mundo quer saber que ordem eu estou. Bem, como é que ele percebeu essas ordens são? São os sentimentos. Então você tem Jesus como a primeira ordem. Bem, Jesus, e aí? Vamos ver, para Jesus, proximidade de Deus, pureza de sentimentos, amor ao bem. Então você tem Jesus como primeira classe. Bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Para nós que estamos espíritos, é fácil achar um bom espírito. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles. Para nós é bem fácil achar um bom espírito. Olha só, predominância do espírito sobre a matéria. Significa que se ele for reencarnado e vier aqui, ele vai continuar como você leu nos livros, com o mesmo espírito encarnado ali, não querendo fazer o mal, se tiver não correndo atrás, vou ganhar aqui milhões. Você já reparou que foi o pessoal do livro estava contando, o nosso irmão Chico Xavier poderia ser o homem mais rico hoje do mundo em matéria de livros, e não tem assim tantos livros. Nós escritores modernos que ganham muito dinheiro, escritores de livros aí, de tanto de coisa que ele fez. Ele não ganhou um tostão, porque ele sabia e colocou isso. Ele falou a verdade, isso aqui não foi eu que escrevi. Como eu que estou falando aqui, não tenho condição de ter essas ideias.
Foram os espíritos que deram isso, foi Deus que nos deu. Tudo que nós temos é um empréstimo de Deus. Não, você não tem nada. Ah, eu tenho casa. Não, você não tem casa, você não tem carro. É tudo emprestado. Depois você vai devolver tudo. Há justiça aí também, você não vai levar nada, né? Ah, eu vou levar o dinheiro. Cadê minha criptomoeda? Não vai levar criptomoeda de nada. Já é negócio. Mas o meu cachorrinho, ele ficou lá. Oh, fica tranquilo, Deus está no comando. Já é para colocarmos em nós o quê? A confiança, a alegria. Tirar essa questão do medo. Colocar, Deus está em tudo. Espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Bem, se é colocado por sentimentos, imagine os espíritos imperfeitos. Onde está o espírito de terceira ordem? Colocou, ó, são os sentimentos. Sentimentos de vingança, o desejo do mal. Desejo do mal. Quando você vê televisão de manhã, só vê aquelas cores de manhã, você nunca pensou assim, ai caramba, podia passar, por que a moto não passou por cima dele, né? Nossa, ele passou por 5, né? Mas ele estava bêbado, ele podia ter morrido. Olha a lei de Estalião aí, ó. Você já está na terceira ordem ainda. E você não tem autoridade para você julgar. Você já está colocando. E a televisão de manhã é para isso, né? A notícia é isso, é só desgraça. Primeira coisa que você pensa, e hoje parece que está muito na moda a lei de Estalião, que é antes de Jesus. Olho por olho, dente por dente. Está errada. Essa lei está errada. Jesus já revogou essa lei há muito tempo. E nós continuamos com aquela mesma coisa. Dessa lei de Estalião. Ó, orgulho, ciúme, inveja, egoísmo. Ih, caramba. Ah, viu como é difícil? Então nós temos que o quê? Com o tempo, nós vamos livrar disso tudo. Orgulho, egoísmo, ciúme. E ainda tem, você alegra quando pode praticar o mal. Então é um espírito de terceira ordem. Então, se você tiver alguns sentimentos, você ainda está na terceira ordem. Mas eu vou... Não se preocupa em mudar de ordem. Você tem que se preocupar em fazer o bem, porque o bem que você faz ajuda mais a você do que a pessoa que está fazendo. Depois a gente vê como vai ficar. Confiança em Deus. Depois a gente vê. O importante é faça o bem quanto você puder. Lute contra, como disse Allan Kardec, contra os seus mais inclinações, ou seja, os nossos sentimentos errados, errôneos, sentimentos de vingança, de ódio, de ciúme, essa tentativa que tentam, a sociedade hoje coloca muitos para nós como correto, coloca esse sentimento de vingança como correto. Inclusive é importante porque você vê os streams, todos esses filmes é o filme que mais dá sucesso. É todo filme que tem vingança tudo quanto é lado. Colocam agora, estão colocando muito, você vê muito na mídia, essa questão do olho por olho, dente por dente. Ah, ele fez isso, também tem que... corta a perna dele, corta a mão dele, corta o dedo dele. Como se fosse... mas essa lei é errada, já foi revogada. E aí vem... mas e aí, o que eu faço? Bem, você tenta ficar com isso. Você vê alguma coisa na televisão errada, ou você faça alguma coisa errada, você está andando de carro, eles vão e fecham você. Você fala, vá com Deus, meu amigo. Quebra a função do Espírito, é quebrar essa corrente que é colocada para a gente toda hora de coisas. E quando chega em nós, a pessoa vem contar uma fofoca e fala, tem que fazer ali, não posso, agora não dá. Nossa função é isso, é sair quebrando esse que colocam para a gente como certo. Lembra que foi colocado que o certo, o errado será o certo será errado? É hoje. O julgamento, temos que tentar evitar a crítica. Porque qual é o problema com relação aos julgamentos? Tudo você acha que pode se meter. Se eu estivesse no campo de futebol, o Brasil não ia perder. Mas você não está, cara. E se você tivesse condição, você estaria lá e perdendo do mesmo jeito. Você não sabe jogar bola. Mas você fica na televisão xingando e gritando todo mundo. Não, se eu estivesse lá, eu ia segurar. Você não é nada, pô. Você não está lá primeiro, você não está lá. Viu como é fácil julgar? Você não está lá mesmo, você vai xingar o cara do futebol. Ele está errado. Cadê? Vai lá, pô, joga futebol. Não estou jogando. Aí você começa, todo você está gritando com a televisão, ele não está nem te ouvindo. E você começa a gritar, fica apavorado. Perdeu, gente. Na próxima ganha. Não precisa nem brigar por nada. Essa questão da intolerância, não precisa fazer nada disso. Não tem uma necessidade disso. Aí nós não podemos ver, e aí? Que relação a esse espírito rebelde? Então, nós vemos a escala espírita. Ela tem 3 pontos principais. Eu tenho, então, a terceira ordem, onde nós estamos.
segunda ordem e primeira ordem. É isso aqui que o Espiritismo fala de evolução. Evolução é isso. Cada vez que você consegue tirar um sentimento de ódio, um sentimento de vingança, você já automaticamente está adquirindo uma outra sintonia. Você vai começar a ver as coisas de outra forma, inclusive. Certos lugares, você vai até passar mal se entrar em certos lugares. Você repara que quando você começa a atingir, a sua psicosfera muda, em certos lugares você não vai querer mais ir. Ou então você vai passar por um lugar, vai se sentir mal. Porque aquilo não está mais. Nossa, eu entrei aqui, eu fui quando tinha 15 anos. Ah, mas agora eu não tenho mais condição. É porque você mudou, evoluiu. Você não quer mais ir para o bar com os amigos. Isso não é felicidade. Mas a propaganda da televisão coloca que toda propaganda que tem de bebida alcoólica está associada ao quê? À felicidade. E você, como espírita, sabe que a felicidade não é a bebida, não está ali a felicidade. Viu? A gente já aprendeu aos pouquinhos. Então, o que nós vamos colocar? Como é que faz, tá? Então, eu tenho esse espírito imperfeito, em que a matéria predomina sobre o espírito, Tanto é que acontece muito, você pode ver no André Luiz. Você fala uma coisa lá, tem gente que, inclusive, ele levou, tá no nosso lar, os mensageiros. Ele ficou lá 45 anos no nosso lar, estudando, fazendo tudo. E quando chegou aqui, tudo que ele prometeu lá foi por água abaixo. Aí eles falaram assim, rapaz, fulano está se complicando muito. Vamos ter que levar ele mais cedo para casa, antes que ele se complique mais. Porque a matéria ainda está predominando sobre o espírito. Agora, com o espírito já um pouco mais evoluído, não vai deixar isso acontecer. É aquela coisa o poder, por exemplo, não vai mais corrompê-lo. O dinheiro, a prova do dinheiro é a pior de todas. E quando você tem dinheiro, fala assim, eu quero ganhar 200 milhões na loteria. Tá, você ganha 200 milhões na loteria. E agora, faz o quê? E a sua família? Já pensou? Não vai pensar, poxa, ele tem 200 milhões. Vai aparecer amigo tudo quanto é lado. E agora, vão me abandonar? Vai todo mundo na minha casa? Então, às vezes, a prova do dinheiro é difícil e a prova do poder. Porque você chega assim, ai caramba, eu cheguei lá. E a tendência da matéria é o quê? Agora eu vou arrebentar. E aí você se lasca todo. Depois tem que dar conta de tudo. Chega assim, você fez isso. E não precisa ninguém falar, está na consciência. Não tem como. Aí vamos já ver o que nós temos em relação a esses espíritos rebeldes. Tá, ele ali é um espírito rebelde. Ele não vai ficar eternamente no mal. Mas e aí? O que acontece com esses espíritos rebeldes? Acontece o quê com ele? O que vai acontecer? Para a doutrina espírita. Vamos lá, está no livro No Mundo Maior, do André Luiz. É o instrutor Calderaro. Ele está colocando para o André Luiz justamente essa questão do mal. O que acontece? Esses seres, esses espíritos que resolvem ficar no mal, por decisão própria, tá? Por vingança ou por algum motivo qualquer. Mas ele resolve que ele não quer seguir a lei, que eles foram colocados de Jesus, e quer seguir o mal. Eles nos dão uma orientação aqui. Muitas vezes as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos é próprio, mesmo naqueles que se transviam. Em verdade, caem nos despenhadeiros do crime, lançam-se aos vales da sombra, mas, organizando e reorganizando as próprias ações, adquire o patrimônio bendito da experiência. E, com a experiência, alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. Então, esses seres, ele vai, com a experiência, ele vai adquirir patrimônio e vai se tornar, bem que praticou errado, vai se responsabilizar. Não vai ficar eternamente no mal. Vai verificar, eu fiz uma coisa e não era para fazer. Mas agora, Senhor, eu resolvi deixar o homem velho, foi o que o Paulo falou.
resolvi deixar o homem velho para trás e, a partir de hoje, começar um novo dia. Começar um dia em que eu posso trabalhar a mim mesmo para fazer o bem o quanto eu puder, como eu puder. Usando sempre o bom senso. Mas pensando nisso, trabalhando para isso. Que um dia todos chegaremos lá. Tempo, não importa o tempo. O que importa é esse começo, esse primeiro passo que você dá. Esse primeiro passo de modificar si mesmo, você já está dando, vai o segundo, depois vai o terceiro, e você vai continuando. Até nós tirarmos de nós essas imperfeições todas e conseguirmos alcançar o que Deus quer, o que Ele nos colocou para ser. Um espírito, como chamamos, um espírito evoluído nesse sentido, na evolução moral de nossos sentimentos, melhorando. Então, quando você vir para a doutrina espírita, nós temos que sempre pensar em relação à alegria de estar aqui, a alegria de eu ter esses conhecimentos, a alegria que Deus me colocou, que Jesus está sempre no comando, não tenhamos medo, não tenhamos ansiedade, que Ele está sempre no comando, nos colocando e nos levando onde nós devemos ir. Então, essa é o objetivo do Evangelho, essa boa nova de alegria, de colocar para cada um de nós, Deus está à frente. Jesus não foi embora, continua aqui, estamos sempre amparados. Por mais problemas que nós tivermos. Bem, irmãos, o tempo passou um pouquinho, então esperamos hoje, agradeço a oportunidade e encerro por hoje e até a próxima.